Boa noite, meus irmãos, a graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Hoje pela manhã nós refletimos um pouco sobre perseverança, a necessidade que temos de perseverar diante das lutas e adversidades, ainda mais nos momentos que estamos passando. E hoje à noite eu queria que a gente refletisse um pouco na palavra do nosso Deus sobre disciplina. Esses dois temas eu trouxe logo no início, lá em março, quando nós iniciamos o nosso isolamento social e encerramos os cultos na igreja, presenciais, no templo. E naquela ocasião eu falei da importância da gente perseverar e de permanecer disciplinados para nos fortalecermos no Senhor e aguentar passar por esses períodos difíceis que nós estamos passando e ainda os próximos que nós vamos enfrentar. E hoje à noite eu queria trazer também sobre disciplina, trazendo algumas coisas novas, mas principalmente reforçando, relembrando e reafirmando algumas coisas que nós já vimos, pois é importante a gente estar sempre revendo. E a palavra disciplina, além do significado escolar que nós temos, né, a disciplina português, matemática, educação física, ou de correção, de você disciplinar alguém, disciplinar uma criança, por exemplo, além desses dois significados, escolar e de correção, os significados que nós vamos explorar hoje são, e aí eu peguei dos vários significados e desmembramentos de significados que essa palavra no nosso idioma tem, e sintetizei em três, que são, né, o primeiro, a obediência às regras, aos superiores e regulamentos, como por exemplo a disciplina militar. Nós vamos até ver na palavra do nosso Deus, no texto em questão, onde o apóstolo Paulo utiliza o militar como exemplo de disciplina. Uma ordem, regulamento, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou bom funcionamento, por exemplo, de uma organização. Aí uma frase: é essencial a disciplina dentro de um hospital. Uma frase como exemplo. E o terceiro é comportamento metódico, determinado, constância. Por exemplo, para vencer na vida é preciso disciplina. Disciplina no quesito de organização, de prioridade, de esforço para cumprir aquilo que tem que cumprir. Ou o que a gente tem falado ao longo de todos esses períodos de mensagens, fazer o que a gente tem que fazer. É claro que nós estamos, às vezes, envolvidos, submersos num monte de coisas, responsabilidades escolares, acadêmicas, de trabalho, de casa, pressões, uma série de outras coisas. As crianças em casa, né, para quem tem filhos pequenos e muitas crianças, ou às vezes convive com crianças pequenas ou adolescentes que estão em fase escolar e que não estão podendo ir na escola, às vezes bagunça, barulho, muita coisa, e de repente a gente dá uma enlouquecida mesmo. Porém, nós precisamos estabelecer, traçar metas e nos organizarmos para passar por esses períodos da melhor maneira possível. E à luz da palavra de Deus, nós vamos trabalhar sobre disciplina, irmãos. O crente precisa ser disciplinado. E essa disciplina, ela pode sim vir de fora, como a gente trabalhou nas primeiras mensagens, uma disciplina que vem de uma liderança, de uma autoridade sobre você, no caso da disciplina de Deus sobre as nossas vidas, à luz da palavra do Senhor, mas existe também a autodisciplina, aquela que a gente, sim, aquela que você coloca para você mesmo, que nós nos impomos, que não precisa de ninguém mandar, de alguém ficar forçando. E o crente, ele precisa trabalhar a disciplina em sua vida. E o texto em questão que nós vamos trabalhar nessa noite é o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, apenas os 7 primeiros versículos deste capítulo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 7, nós vamos ver palavras do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, trabalhando com ele essa questão da disciplina, não usando essa palavra diretamente, mas trabalhando com ele essas questões da disciplina para que ele seja, para que ele fosse, ou no futuro próximo, substituísse o apóstolo Paulo nas cidades em que o apóstolo passou. No caso, em ocasião aqui, o apóstolo já estava preso, já tinha trabalhado bastante com o jovem Timóteo, e nessa carta aqui estava dando algumas instruções derradeiras para ele continuar e melhorar na obra do Senhor. Então vamos ler 2 Timóteo capítulo 2, versículos 1 a 7, diz o seguinte: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus.
E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta que não é coroado se não lutar segundo as normas, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Vamos orar mais uma vez, clamando ao Senhor que nos ilumine, que nos inspire com a leitura, o conhecimento e o estudo da Tua Santa Palavra. Oremos. Senhor, obrigado por essa noite na Tua presença. Obrigado, Deus, por mais uma semana diante do Senhor, que se finda em mais uma semana que se inicia. Que o Senhor Deus esteja nos fortalecendo em Ti, nos ajudando a perseverar no Senhor e ajude-nos, ó Deus, a sermos disciplinados, Pai, em nome de Jesus. Disciplina física, emocional e espiritual principalmente, Pai. Disciplina com a Tua palavra, disciplina com a oração, disciplina com a vida devocional, disciplina com os cultos, ó Deus. Apesar de não estarmos no templo, nós temos o privilégio e a oportunidade de cultuar ao Senhor em família, Deus, no seio familiar. Isso é maravilhoso. Desperta-nos para que possamos, ó Deus, enxergar a grandeza do privilégio de vivermos para a honra e glória do Senhor onde quer que estejamos, ó Pai. Desperta a Tua igreja, desperta o Teu povo e cura-nos, ó Deus, conforme a Tua vontade, de todos os males que há em nós e que nos rodeiam. Que o Senhor, Deus, esteja nos livrando, ó Pai, dessa doença, dessa pandemia, nos dando a oportunidade, Deus, de muito em breve nos encontrarmos de novo e de cultuarmos o Senhor, ó Deus, no templo, para o louvor da Tua glória, para a edificação da Tua igreja, para a expansão do reino do Senhor neste mundo. Fale conosco nessa noite e consagramos nossas vidas diante de Ti, em nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado e amém, Pai. Amém, Senhor Deus. Eu vou iniciar essa parte do desenvolvimento da mensagem citando o autor Gene A. Getz. Ele, em seu livro A Medida de um Homem Espiritual, é um livro que o autor ele escreveu voltado para homens, mas as mulheres também podem absorver conhecimentos e conceitos desse livro. Então, Getz, em seu livro A Medida de um Homem Espiritual, ele afirma, ele descreve, ele fala, ele narra que prefere utilizar essa palavra disciplinado por 3 razões. Quando ele se trata do homem, da mulher cristã, ele prefere usar o termo disciplinado, primeiro, porque a palavra era bastante usada na literatura grega antiga e sempre descrevia o homem que era forte e robusto. De início, uma força e uma robustez física. A segunda razão é que essa palavra tem um significado original de alguém que tem um poder sobre algo ou alguma coisa. Alguém que domina, não alguém que é dominado. Então aí a gente já começa a pensar como é diferente a vida de uma pessoa disciplinada. Uma pessoa disciplinada, ao invés dela ser dominada pelas coisas, ela domina as coisas. Ao invés dela ser dominada pelo tempo, ela domina o seu tempo. Ao invés dela ser dominada pelo dinheiro, por exemplo, ela domina as suas finanças. E, finalmente, a terceira razão que ele utiliza essa palavra, disciplinado, é que Paulo utilizava essa palavra como ilustração atlética para descrever a importância de ser disciplinado na vida cristã. Então esse autor ele trabalha com esse conceito do crente disciplinado como alguém forte, robusto, como alguém que tem domínio sobre as coisas e não é dominado pelas coisas. E além disso, o apóstolo Paulo trabalha essa questão da disciplina na vida do crente, como nesse caso da passagem em questão que nós estamos estudando. E aí ele também aborda um aspecto da disciplina física, emocional e espiritual, porque uma coisa tem a ver com a outra, né? Se eu for disciplinado fisicamente, por exemplo, na área da educação física, eu conheço muitos que fisicamente treinam todos os dias, têm a sua dieta balanceada e tudo mais, mas não tem disciplina emocional, psicológica, não lê bons livros, não estuda de uma maneira satisfatória, emocionalmente é instável. Conheço pessoas também que são disciplinadas com os estudos, que estudam muito bem, que
leem bons livros, têm uma boa literatura, têm uma boa biblioteca, mas fisicamente negligenciam a sua saúde. Conheço pessoas também que religiosamente, espiritualmente são disciplinados com as coisas de Deus, da igreja, mas negligenciam a saúde física e a saúde emocional, enfim. Então, a disciplina ela precisa abarcar, ela precisa abraçar todas as áreas da nossa vida. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não veio salvar só a nossa alma, ele veio nos salvar por completo. É claro que esse corpo, que um dia vai ser comido pela terra, eu receberei um novo corpo, esse corpo vai deixar de existir. Mas quando Jesus veio fazer a obra dele em minha vida, ele veio me salvar como um todo. Ele salva também a minha situação financeira, melhora a minha saúde física, melhora a minha saúde emocional, psicológica, melhora os meus relacionamentos. Jesus me transforma como um todo. A salvação ela é integral, ela abrange todas as áreas e esferas da minha vida. No caso da disciplina, também. E aí o autor ele cita uma frase, ele tem um trecho do livro interessante que ele fala o seguinte, abre aspas, quando não estamos fisicamente bem, isso afeta a nossa vida psicológica e espiritual. Quando não funcionamos bem mental e emocionalmente, nossa dimensão psicológica, isso interfere em nossa vida física e espiritual. Quando estamos fora da vontade de Deus espiritualmente, isso nos afeta física e psicologicamente. Isso é fato. Quando nós não estamos bem fisicamente, isso pode afetar a nossa saúde psicológica. Quando a nossa saúde psicológica não está boa, isso afeta inclusive a nossa saúde física. Algumas pessoas ficam sem comer, ficam com ansiedade, não conseguem dormir e etc. E quando principalmente nós não estamos buscando a vontade de Deus ou estamos fora dessa santa vontade, isso afeta a nossa vida física e psicologicamente. A pessoa pode parecer psicológica e fisicamente perfeita e maravilhosa diante das pessoas, mas nós sabemos que verdadeira paz e que verdadeiro contentamento só aqueles que já conhecem Jesus, aleluia, amém. Porque ele é alegria e euforia todo dia, como diz a canção, e que nós possamos entender isso, irmãos. Trazer a disciplina de Deus para todas as áreas da nossa vida. Amém? Na passagem em si, o apóstolo Paulo ele descreve algumas providências que Timóteo deveria tomar para alcançar mais disciplina em sua vida. Aqui Paulo vai desenvolver com Timóteo, e eu particularmente fico pensando, eu tenho em mim uma inspiração no Timóteo, um jovem que creio que às vezes se distraía, era um pouco tímido, é a minha impressão que eu tenho de Timóteo, e eu me vejo um pouco nele que necessita de organização e disciplina, que necessita de metodologia. Eu preciso funcionar dessa maneira, com métodos, com organização, senão eu acabo me perdendo. E muitos são assim também. Se nós não estabelecemos metas, prioridades e nos organizarmos direitinho, a gente acaba se perdendo. E o apóstolo Paulo, no primeiro versículo, a gente vai analisar versículo por versículo e trazer algumas aplicações importantes em cada verso e ao final fechar tudo. Logo no primeiro versículo, Paulo não está falando apenas como um professor para um aluno, como um mestre para um pupilo. Ele está falando como um pai. Isso é muito importante. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça. Torne-se forte na graça que está em Cristo Jesus. Força. Muitos crentes não têm força. Força espiritual, força emocional e até mesmo força física. É uma palavra de pai espiritual para o seu filho na fé. E aí eu queria que você, nesse momento, pensasse em seu pai ou sua mãe espiritual, transmitindo para você essas palavras de encorajamento e disciplina. Pega essa pessoa que levou você a Cristo na sua mente, traz ela na sua mente. E imagine ela falando essas palavras para você. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Que você seja forte na graça que está em Jesus Cristo. Paulo está aqui começando dizendo para adquirirmos força, que impulsiona, que move, que mexe. E não uma força em qualquer lugar, mas uma força na graça. E na graça de quem? Na graça de Jesus Cristo. Ou no caso do texto, ensina de Cristo Jesus. Quando nós compreendemos a graça, o amor de Jesus derramado por mim, que ele já venceu a morte, pagou o preço por mim, eu fico tranquilo, calmo, sereno, tranquilo, como diz a canção.
Eu respiro fundo e entendo o amor dele maravilhoso por mim, e o máximo que o mundo, o adversário, os inimigos podem lançar sobre mim não se comparam ao que eu ganhei em Cristo Jesus e ao que eu terei na glória do meu Senhor. Então a fé, ela tem que me trazer paz, ela tem que me trazer seguridade, ela tem que me trazer segurança, porque nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém, irmão? Então é nessa graça que você tem que se fortalecer. Na graça do Senhor Jesus. É claro que a gente também precisa buscar força física, fazendo atividade física, cuidando da saúde, força emocional e espiritual, buscando ter uma boa saúde mental, uma boa saúde emocional, lendo bons livros, mas também e principalmente uma força espiritual na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele avança para o versículo 2, onde ele diz que não basta somente buscar um fortalecimento na graça, mas a verdadeira fé em Cristo Jesus, ela é uma fé prática, ela não é uma fé passiva, uma fé que eu simplesmente recebo, como muitas pessoas acreditam na palavra fé. Que fé é simplesmente eu creio que Deus vai fazer por mim tudo o que eu quero e tudo que... Não, fé é que Deus vai fazer por mim tudo o que eu preciso, eu confio nele, mas também eu tenho compromisso. A nossa fé é uma fé prática. Por isso que nós somos chamados ao serviço. E o apóstolo Paulo no versículo 2 diz: "E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros." E nós vemos um princípio claro do discipulado, que é algo que às vezes tem morrido em nossas igrejas. Muitas vezes nós deixamos o discipulado apenas para pastores, para professores, para líderes dentro da igreja, mas todo crente tem que ser um discipulador. É claro aqui que Paulo era um líder, Timóteo era um líder, mas o desafio de discipular, de ser pai na fé de outros, é dado a todos os crentes. É dado a todos os filhos e filhas de nosso Deus. E nós precisamos transmitir para testemunhas, para outras pessoas, né, para os nossos filhos na fé, as palavras maravilhosas do nosso Deus. Não apenas ouvir do pai e da mãe na fé, mas transmitir a filhos na fé. Nós precisamos gerar filhos espirituais para a glória do Senhor Deus, e essa deve ser uma das metas da nossa vida como crente, como cristãos, como salvos em nosso Senhor Jesus Cristo. Gerar filhos espirituais. Eu não posso receber toda essa graça, toda essa misericórdia, toda essa mensagem, todo esse amor maravilhoso e retê-lo em mim. Represar em mim. Eu preciso fazer transbordar. E aqui um princípio interessante do discipulado nesse versículo é que em 4 esferas, o que de minha parte ouviste, transmite a homens fiéis e idôneos, para que transmite a homens fiéis e idôneos, e que façam a outros. E é o privilégio do discipulado, que vai passando de geração em geração. A igreja primitiva entendeu esse processo, tanto que a mensagem foi passada e transmitida há 2000 anos atrás, chegou até nós, e eu, por exemplo, estou compartilhando com você uma parte dessa mensagem. E o desafio para você ao longo da semana é levar essa mensagem para outras pessoas. Começando em sua família, sua vizinhança, aqueles que você tem em contato, né? No isolamento social, cuidado com os contatos presenciais, mas às vezes nas mídias sociais, no WhatsApp, fazendo uma ligação, transmitir tudo aquilo que nós estamos ouvindo dos nossos mestres, dos nossos líderes, dos nossos pais na fé, e principalmente, diretamente, do nosso Deus. Irmãos, homens fiéis e também idôneos, essa palavra é extremamente interessante. Aqui a palavra homens também pode ser entendida como mulheres também, em linguagem inclusiva. Fiel e idôneo, fidelidade e idoneidade. Espera-se que sejamos assim. É esperado que o crente seja assim, fiel e seja idôneo. E que geremos filhos assim também. E que gerarão outros filhos assim e assim por diante. É um processo que vai passando de pai para filho. E a fé ela tem que ser exercitada, ela tem que ser prática. Por isso, irmãos, que muitas vezes nós nos sentimos abatidos. Porque a gente retém tanta coisa, tanta palavra, tanto conhecimento, tanto estudo, tanta oração, tanta coisa, e a gente não deixa fluir, a gente se sente inchado. Sabe quando você come e a comida não digere direito, e empanturra, e te incha, e você não anda direito, dói, a posição não tá incômoda? Espiritualmente, muitos crentes são assim. Só recebem, retém, mas não deixa dar vazão. E mesmo nesse período de isolamento social, de pandemia, a gente pode edificar os irmãos, a gente pode, a começar em casa, perdoando, amando, cuidando,
cultuando, valorizando, também as mídias sociais, o breve contato que você tem com outras pessoas, enfim. O que vocês ouviram, o que vocês têm recebido, transmitam. Há pessoas fiéis e idôneas que vão transmitir a outros e vão transmitir a outros, e assim por diante. Versículo 3 e 4, ele aborda a questão do sofrimento e inicia o processo de falar dos 3 exemplos que ele vai dizer aqui, o soldado, o atleta e o agricultor. Ele começa com o soldado e ele faz o seguinte, ele fala: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. O exemplo do soldado como alguém disciplinado é recorrente na literatura grega. E o apóstolo Paulo cita isso com muita maestria. Nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos e nenhum inimigo nos resistirá. E nós somos seus soldados. Se ele é o nosso general, como diz a canção, nós somos soldados do Senhor. E por essa palavra do apóstolo Paulo, a gente pode entender que nós somos soldados. Nós somos guerreiros, nós somos militares do exército, não deste mundo, do exército celestial. Então nós somos soldados em meio a uma guerra espiritual. O apóstolo Paulo também trata muito dessa questão, né? Em Efésios ele vai falar muito da guerra, da batalha espiritual. Em Efésios 6 ele fala da nossa armadura espiritual que o crente precisa vestir. Se você tem curiosidade, vá lá em Efésios 6 e veja se você tem aqueles atributos na sua vida para você não ficar fraco, não ficar vulnerável aos ataques do inimigo. Disciplina militar é fundamental no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma disciplina militar, é algo organizado, metódico, que é importante nós trazermos para as nossas vidas. E aí, infelizmente, os crentes, muitos crentes, são os únicos soldados que largam a guerra para curtir e aproveitar das coisas do território inimigo. E é exatamente o que o inimigo quer, distrair-nos para que não lutemos. Nós sabemos que o Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, é rei sobre todas as coisas, mas por enquanto esse mundo jaz no maligno. Ele é o príncipe das trevas e está governando esse mundo, governando esse sistema. Como a gente viu na mensagem de semana passada, o joio é e será nesse mundo, sempre será nesse mundo a maioria, até que o nosso Senhor venha, o nosso agricultor, o nosso dono da horta, da ceifa, venha e coloque a casa em ordem. Então esse mundo ele jaz no maligno. Esse mundo tem sido governado por um breve momento e período pelo maligno até o nosso rei voltar e colocar a casa em ordem. E nós estamos em guerra, nós somos comissionados pelo Senhor, estamos em guerra para guerrear. O problema é quando a gente se distrai da guerra e começa a curtir as coisas do mundo. E essa é uma das estratégias do diabo. É claro que a gente tem que casar, ter filhos, trabalhar, comprar as nossas coisas, ter momentos de lazer, uma série de outras coisas. Só que isso não pode ofuscar a grande e maior missão do crente, do salvo nessa vida. Viver para a honra e glória de Deus. Cumprir o seu papel como igreja, edificando os irmãos e principalmente levando o evangelho da mensagem de salvação. Expandindo as fronteiras do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui em guerra. Nós não estamos aqui em missão de paz. Nós estamos aqui numa batalha. A nossa batalha, como o próprio apóstolo Paulo diz, não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra as forças espirituais nas regiões celestes, tema que o apóstolo trabalha no livro de Efésios. Então, irmãos, nós como soldados do Senhor Jesus Cristo, a gente pode até utilizar da trincheira, dos momentos que a gente está aqui fazendo alguma coisa, mas tudo o que a gente fizer em nossa vida tem que ser voltado para cumprir a vontade do nosso general. Então, muito importante essa mensagem que Paulo trouxe para Timóteo, uma mensagem que Paulo traz para a gente. Nenhum soldado participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nós estamos aqui nesse mundo, inclusive, para sofrer. Nosso Senhor Jesus Cristo teve uma vida de sofrimento. O apóstolo teve uma vida de sofrimento. A gente não tem que buscar o sofrimento, a gente tem que buscar fazer a vontade de Deus, mas quando o sofrimento vier, entendê-lo e aceitá-lo como instrumento de Deus para que possamos crescer e cumprir a missão dele. E nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer a vontade, satisfazer aquele que o regimentou. Busque satisfazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, e isso vai trazer disciplina para a sua vida.
Versículo 5, outro exemplo que ele traz, saindo do soldado agora para o atleta. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas, regras. Lembra que eu disse lá no início que uma das significados para a disciplina é seguir normas, seguir regras, seguir preceitos? Nós precisamos ser disciplinados, irmãos. Além do soldado, Paulo usa a figura do atleta para trabalhar a disciplina em Timóteo. E como Timóteo era muito familiarizado com a cultura grega e provavelmente fã dos Jogos Olímpicos da época, eu particularmente acredito nisso, Paulo foi assertivo, foi certeiro ao usar este exemplo. Uma outra atitude que um atleta ele precisa ter para ser bem-sucedido é desembaraçar-se de todo peso. Precisa jogar todo o empecilho fora para ir mais longe. Imagina um atleta correndo com uma mochila nas costas, com peso, alguma coisa. Inclusive, os atletas gregos que competiam no passado, nas primeiras Olimpíadas, eles competiam nus. Eles competiam sem roupa, para tirar tudo aquilo que pudesse atrapalhá-los. É claro que o estudo esportivo aumentou e hoje criaram-se roupas leves, tênis confortáveis e equipamentos interessantes, mas na época não tinha esse conhecimento. Então, eles competiam nus exatamente para tirar o máximo de coisas que pudessem atrapalhá-los nas competições. No caso do atleta cristão, ele também tem um excesso de peso, que o atrapalha a ir mais longe, e esse excesso chama-se pecado e os cuidados deste mundo. Às vezes nós estamos cheios e pesados com as coisas do mundo, os cuidados do mundo, os pecados, e a gente precisa jogar isso fora, lançar isso aos pés da cruz e viver verdadeiramente para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Também precisamos estar com os olhos sempre direcionados ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, tema que o apóstolo trabalha desta vez no livro de Filipenses, mais especificamente no versículo 14 do capítulo 3. Então, assim como um atleta é disciplinado para ser campeão, para conseguir a medalha, nós precisamos ser disciplinados para alcançarmos a vontade de Deus em nossas vidas neste mundo e a coroa que nos está preparada na glória, irmãos. E o último exemplo, no versículo 6, que o apóstolo cita, é do lavrador, onde ele diz: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Este último exemplo é o da agricultura. Leva-se um ano inteiro para colher os benefícios de uma safra. Ainda mais naquela época sem a tecnologia de hoje. Então se plantava uma temporada inteira, tinha todo o trabalho duro, esforçado, fé que a chuva viria, paciência para esperar as colheitas, destreza em trabalhar com o joio, inclusive, com as pragas que atrapalhavam o cultivo. São algumas coisas, algumas ações, algumas atitudes que o lavrador precisa ter para participar dos frutos. Então, o trabalho de um lavrador, de plantar o solo, quem mexe com planta em casa, tem um hortinho, alguma coisa, sabe o trabalho que dá e a paciência que precisa ter, os passos que precisa seguir. Cada semente, cada muda precisa ser tratado de uma maneira diferente, o solo precisa ser tratado de uma maneira diferente, e nossas vidas também são assim, irmãos. Nós precisamos, em cada área das nossas vidas, trabalhar de uma certa maneira para que a gente possa crescer como um todo. Essa disciplina dá frutos para o lavrador. Como o próprio versículo diz, ele é o primeiro a participar dos frutos. Porém, também dá frutos para todos os que se alimentarão do seu trabalho. Olha que privilégio. O agricultor ele não planta só para ele. Ele planta para aqueles que também vão consumir. E você, crente, salvo, discípulo do Senhor que está me ouvindo, você tendo uma vida disciplinada, uma vida que vai colher os frutos dessa disciplina diante de Deus, vai poder também abençoar outras pessoas com esses frutos maravilhosos da disciplina do Senhor em sua vida e através da sua vida. Que maravilha se entendêssemos isso realmente e praticássemos de fato. E no versículo 7, ele fecha esse nosso trecho escolhido dizendo: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Ponderar significa pensar excessivamente acerca de, avaliar, analisar, examinar, detalhada e minuciosamente algo, demonstrar consideração em relação a. E é o que eu peço, clamo para você fazer ao longo dessa semana. Pondere nessas coisas que eu acabo de dizer a você. Pondera nessas palavras do apóstolo Paulo
ao longo da semana na sua vida. Busque ser disciplinado conforme a vontade de Deus. Uma fé racional e não baseada apenas nas emoções, pondera sobre as coisas de Deus e como aplicá-las em sua vida. E como o final do versículo diz, né? Porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Assim como nós vimos na semana passada, onde os discípulos adquirem compreensão das coisas que precisam no Senhor Jesus, Paulo reafirma que o próprio Mestre daria a Timóteo o que ele precisava, compreender as coisas de Deus. E que numa vida rendida, próxima aos pés do Senhor Jesus Cristo, você possa compreender tudo aquilo que Ele tem para te ministrar, inclusive essa questão da disciplina. Se você não tem sido, como eu falei de manhã, se você não tem sido perseverante, persevere. Se você tem perseverado, continue. Falo a mesma coisa hoje à noite. Se você não tem tido uma vida disciplinada, busque ter uma vida disciplinada no Senhor. Se você já tem uma vida disciplinada, continue, meu irmão e minha irmã, continue firme, para que você colha os frutos da disciplina e possa também alimentar e abençoar outros com os frutos da disciplina em sua vida. Para a gente concluir, muitos não estão sendo disciplinados nessa quarentena como deveriam ser no Senhor. E talvez você saiba do que eu estou falando. Talvez você não tenha sido disciplinado como deveria ser. Não tem sido falta de tempo, muitas vezes, mas sim falta de vontade e falta de esforço. Porque quando a gente quer uma coisa, a gente se disciplina para tal. Pode ser também por falta de estabelecer as prioridades certas, as coisas de Deus, a vida com Deus, o próprio Senhor é a prioridade. As coisas de Deus são e devem ser a prioridade. O relacionamento com Deus deve ser essa prioridade. Você está fazendo os cultos dominicais? A gente estabeleceu a ideia de 9 horas da manhã e de 19 horas, 7 horas da noite, fazermos o culto. Reunirmos em nossos lares, separar um momento e reunir. Vocês estão conseguindo fazer? Estão disciplinados? O que está atrapalhando? Quarta-feira, os devocionais, às 7 horas, tem conseguido reunir a família, sentar e fazer? Está tendo disciplina espiritual e devocional? Tem priorizado sua saúde física, emocional e espiritual? E aí a gente vai sondando e a gente vai percebendo às vezes onde a gente tem falhado. Meus irmãos, se não mudarmos, nada vai mudar. É preciso estabelecer prioridade e perseverar, como nós vimos hoje de manhã. Se alguém tem dificuldades e quer ajuda na disciplina, seja física, seja emocional, seja espiritual, estou à disposição. Pode me pedir ajuda, que eu teria o maior prazer de trabalhar isso na sua vida. Porque Deus me deu a oportunidade de trabalhar isso em minha vida. Disciplina física, disciplina emocional e disciplina espiritual. E coisas ainda que eu preciso continuar trabalhando e juntos nós vamos trabalhar para a glória do Senhor. Busque ser disciplinado em todas as áreas da sua vida. Vida essa que o Senhor Jesus te deu. E colha os frutos de um viver disciplinado e rendido aos pés do Mestre. Darei esse tempo agora para vocês orarem entre vocês, clamando disciplina do Senhor na sua vida, disciplina física, espiritual e emocional, que vocês possam se disciplinarem diante do Senhor em todas as áreas de suas vidas. Excelente semana a todos. Deus abençoe na graça de nosso Senhor Jesus Cristo.